Fala galera, mais um episódio aqui do Conforto Médico. A gente vai começar esse episódio hoje com uma convidada muito especial, uma das principais referências nacionais, se não mundiais, né, de doença inflamatória intestinal, né, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, tem outros, mais algum espectro aí, acho que é Colite indeterminada, alguma coisa assim, colite Doenças microscópica. intestinais, né? doenças intestinais, pronto. É uma área muito nebulosa aí para muita gente ainda, porque realmente é uma área que muda a cada instante. Então é um prazer ter você aqui, doutora Natália. Para quem não conhece a gente, meu nome é Augusto. Eu sou urologista, sou um dos diretores do Medcoff. A gente está aqui no Medcoff, no nosso conforto médico, para trazer temas aqui relacionados à residência médica, mas também relacionados à vida como especialista, relacionados também a experiências que os alunos querem ver, querem saber a trajetória das pessoas, né? Então é para você que está na faculdade de medicina, para você que está na residência, para você que já se formou. A gente está trazendo muita gente legal aqui. Cada episódio a gente traz uma nova referência. E a doutora Natália é uma referência aí também da época que eu estava na residência de cirurgia geral. A gente passava a discutir os casos naquele ambulatório de doença inflamatória intestinal, que era super complexo. Todo mundo queria discutir com ela. Todo mundo queria Ah, discutir com a doutora Natália. Tinha 70 fila, pacientes por dia. tinha uma nossa, filinha, né? Assim, aquela terça de manhã por era favor, infinita, né? nenhum outro assistente fique com inveja, fique enciumado, mas essa que era a verdade, eu não vou mentir. Não, e 70 compêndios de medicina, né, por dia. Não é um paciente que você dá omeprazol e volta daqui a um ano. É, É um bem, paciente, cada paciente era um livro. com muitas demandas, né? Sim, muitas demandas. E muitas receitas complexas, Relatórios, receitas. relatórios. Como é que foi essa sua trajetória, assim, até você, lógico, né, acho que vai ser, e uma resposta vai ser difícil, mas como é que foi essa trajetória? Porque hoje em dia você é uma referência nacional, né, e, enfim, todo mundo quando pensa em doença inflamatória intestinal ali, pensa em doutor Natália. Como é que foi essa trajetória? Porque você é muito jovem, né? Não sou tão jovem assim. Já tenho aí 16 anos de formada, né? Mas eu me formei na Universidade Federal do Maranhão. Quando eu me formei, o que eu queria ser, assim, se me perguntassem, meu sonho, eu queria ser uma boa médica. Queria fazer uma boa medicina, assistir a Dr. House, queria saber casos difíceis. Então, para mim, não tinha como fazer uma boa medicina sem duas coisas: sem fazer uma residência de clínica médica e sem vir para São Paulo fazer residência, né? Preencher aí as lacunas da minha formação. E foi um período difícil, né, de preparação para a residência médica. Vocês ajudam médicos a fazerem isso, né? E eu vou dizer que foi muito mais difícil do que até passar no vestibular de medicina. Passei na Federal do Maranhão aos 17 anos, eu já estava na faculdade. E foi mais difícil do que passar no vestibular, sair, fazer essa transição do Maranhão para São Paulo. Fui a primeira residente maranhense de gastro do HC. Uau. E aí, dentro da gastro, a gastro é um mundo, né? Eu tenho aí outros capítulos, né? O meu doutorado, por exemplo, foi em motilidade, manometria de alta resolução. Então, após a residência, eu tive a oportunidade de fazer um fellow de pesquisa na Suíça. Lá eu tive contato com a coorte suíça de doença inflamatória intestinal. Então, eu aprofundei nas doenças inflamatórias não só na área clínica, mas também na pesquisa. E quando eu voltei para o Brasil, eu defendi o meu doutorado pela USP com os dados que eu coletei na Suíça, eu fiquei lá tanto na parte de motilidade quanto na parte da doença inflamatória intestinal, e acabei defendendo na área de motilidade. E recebi aí o convite do professor Sérgio Narras, nós já falamos dele aqui hoje, né, que foi um grande apoiador na minha carreira, para compor esse ambulatório, que foi onde vocês me conheceram, né? Compor a equipe desse ambulatório, e como é um ambulatório muito grande, 3.500 pacientes tem naquele ambulatório da coloproctologia do HC, a gente acaba ganhando uma visibilidade muito grande, né? E essa visibilidade, sem dúvidas, foi responsável por me projetar. Eu consegui expandir o meu networking nacionalmente, internacionalmente, por conta desse fellow também que eu já tinha feito. Consegui fazer alianças, publicar bastante. Hoje eu tenho mais de 70 publicações no PubMed. E aí virei Impressionante. speaker das indústrias e acabei construindo essa carreira aí dentro da doença inflamatória. Muito legal. Assim, e uma dúvida que eu tenho aqui para trazer, assim, porque muitas pessoas têm
a dificuldade ali de associar essa questão de pesquisa clínica com consultório. Você acha que ajuda, uma coisa alimentou a outra ali nesse processo? Sem dúvida. Quem trabalha com doença inflamatória sabe que os nossos pacientes eles apresentam tem um ciclo de vida com um determinado medicamento. Então, chega um momento em que eles estão refratários aos tratamentos disponíveis. Então, fazer essa ponte com a pesquisa clínica, onde os pacientes vão ter a oportunidade de testar novos tratamentos, depende muito da sua expertise de consultório, o ambulatório de SUS, né? E pesquisa clínica não relacionada à indústria, não patrocinada, sem ser trial clínico, né? Está muito relacionada ao networking que você constrói. Juntar dados, né? Sozinho a gente não faz nada. A gente tem que ter um bom relacionamento com as pessoas de outras instituições, para juntar casos graves. O colega tem 8 casos de tuberculose em paciente com doença inflamatória. Eu tenho aqui também alguns. Vamos juntar, vamos fazer uma publicação. Então, esse corporativismo que muitas vezes a gente vê em grandes instituições, ele não é amigo de muitas publicações. Para você conseguir ter um currículo rico, com realmente produzir cientificamente, você tem que fazer alianças. Tem que sair da bolha e se relacionar. Durante a residência de gastroclínica, você já começou a gostar desse tema? Durante a residência, eu tinha sim, mas eu ainda não tinha uma preferência. Eu gostava bastante de intestino. O que eu produzi durante a residência mesmo foi em nódulo hepático, para você ter uma ideia. Hoje eu não faço nada de fígado, nada. Eu sou minha área de atuação é doença intestinal mesmo, mas eu ajudei a doutora Aline Chagas e a doutora Luciana a fazerem publicações em nódulos hepáticos. Assim, dentro do HC, como tem uma casuística muito grande, quem tem interesse é só abrir o prontuário e catalogar os pacientes que saem, tem possibilidade de publicações, né? Você achou muito diferente, assim, em termos, quando você ficou na Suíça, assim, em relação à organização dos bancos de dados, assim, era mais fácil? Muito mais fácil, é muito diferente. A Suíça, até dentro da Europa, já é um caso à parte, né? Porque é um país muito desenvolvido dentro da Europa. Então, os assistentes, eles veem ali 6 casos por dia no hospital universitário. Uma medicina que ela é privada, né? Porque na Suíça todo mundo tem seguro de saúde. E os bancos de dados são muito organizados. Então, os dados dos pacientes com doença inflamatória intestinal, eles fazem parte de um banco de dados nacional, que é o Swiss IBD Cohort Study, que é um banco de dados que tem até dados genéticos, né? Dados de GWAS, que são aqueles Genome Wide Association Studies. Então, hoje, para qualquer médico da Suíça pode ter acesso a esse banco de dados, escrevendo um projeto de pesquisa, pedindo autorização para utilizar esses dados. E aí a corte cede e você pode publicar usando os dados nacionais. Putz, que legal. E só médico suíço, né? Assim, por exemplo, um estudante brasileiro não. Só eu consegui com orientação, né? Mas para você ter uma ideia do potencial que a gente tem, Augusto, praticamente o nosso ambulatório ali do HC, ele é o número de pacientes que tem em toda a Suíça. Nossa. É, Bizarro, né? Então, a Suíça tem muito menos paciente, né? Tem muito mais, não só por isso, mas eu acho que essa dimensão permite uma organização melhor, né? Como foi o começo do seu consultório particular? Você começou aqui em São Paulo ainda, né? Sim, comecei. Quando eu terminei a residência, eu não vou mentir que eu me decepcionei um pouco com as opções que eu tinha no mercado de trabalho, né? E foram muitas barreiras rompidas para sair de lá do Maranhão até chegar aqui, fazer minha formação, ir para fora. Eu venho de uma família simples, eu não sabia falar inglês, por exemplo, quando eu fui morar na Suíça. E quando eu cheguei aqui, voltei, né, para o Brasil e vi a realidade de trabalho, eu tinha certeza que eu não queria atender convênio, por exemplo. Assim, eu não passei por tudo isso, abri mão de tanta coisa para ganhar R$ 50 numa consulta. Então, eu tinha muita certeza que eu queria fazer o meu consultório particular. E eu comecei ali o meu consultório em torno de 2014, 2015. Comecei o meu consultório particular de uma forma muito tímida, totalmente passiva, porque eu não tinha nenhum conhecimento empreendedor na época.
Então, era muito mais, como a gente estava brincando, herbívoro, carnívoro, era muito mais herbívoro, né? De uma forma muito passiva, e fui ali construindo na base da indicação. Por muitos momentos, eu brinco que eu não tive um consultório, eu tive uma ONG. Os pacientes não pagavam consulta, eles pagavam anuidade. Mas o que acontece, quando a gente não tem uma visão empreendedora do nosso consultório particular, a gente não consegue viver dele, né? Se você não enxerga o seu consultório particular como um CNPJ, como uma empresa que tem que se pagar, que tem que ter lucro, senão vai fechar. Qualquer empresa que não tem lucro, fecha. Você não consegue viver daquela empresa. Então, eu sempre tive outras fontes de renda, porque essa expertise que eu construí ao longo dos anos permitia que eu conseguisse me envolver em projetos educacionais, né? Tinha alguns vínculos com alguns hospitais. Então, a gente acabava sempre complementando a nossa renda naquela corrida dos ratos, que vocês já conhecem bem, né? Começa de manhã, chega à noite em casa, correndo de um lugar para o outro. E demorou um tempo para eu enxergar o meu consultório como uma empresa mesmo. Como é que tá? Como que você tá estruturada hoje, assim, como é que você divide a sua rotina? Porque é tanta coisa, assim, o seu currículo é tão extenso, né? Você trabalha com indústria, trabalha nessa parte de empreendedorismo, consultório. Como é que você está dividida hoje? A primeira coisa que eu fiz foi deixar de vender a minha hora. Então, hoje eu não tenho nenhum vínculo CLT. Quando a gente fala vínculo PJ, não é, né? A gente tem um vínculo PJ, mas a gente é empregado e está vendendo a nossa hora. Então, uma decisão que eu tomei foi que eu ia trabalhar 100% para mim, né? Isso aconteceu, claro, depois que eu tive a completa mudança de mentalidade ao encontrar os meus mentores, né? Que são sócios de vocês, né? O Flávio Augusto e o Davidson Carvalho, que não é mais o Flávio. E isso causou um grande impacto na minha vida de enxergar que eu poderia viver sim do meu conhecimento, de tudo que eu tinha construído, que aquilo poderia sim me dar subsídios e independência para eu não depender de intermediadores. Porque o que acontece hoje? O médico, por não ter habilidades empreendedoras, ele vai vender a hora dele para instituições intermediadoras que vão fazer aquilo que ele não consegue fazer. Não, e todo esse processo está muito mais está muito intensificado. Você vê o contexto brasileiro, você tem grandes conglomerados, né, hospitalares, né? Não vou citar nomes aqui, mas você tem assim, meio que foi dividido ali, né? O Brasil foi repartido ali em 3, Sim, 4 grupos. E o exatamente. pior, eu acho que não necessariamente estão realmente preocupados com a saúde do paciente, né? Os interesses das grandes instituições e operadoras de saúde nem são voltados para a carreira médica e nem para os pacientes, é para a sobrevivência da instituição como qualquer empresa, né? Então, as decisões que são tomadas ali visam os objetivos da instituição, né? Não é o objetivo da carreira médica e muitas vezes não é o do paciente também, né? No sentido aqui de excelência, são decisões que são tomadas institucionalmente, né? Visando ali o custo-benefício daquela operação, né? Então, o médico, com a realidade que a gente tem hoje, vocês sabem melhor que eu quantos médicos tem no Brasil hoje? 550 mil, Tá mil. chegando em né? 600. Tá chegando em Vai ter 1 600 milhão em mil. 2030. Qual que vai ser a diferença do médico que fez uma boa residência para o médico que não fez num contexto desse de conglomerado hospitalar? Ser cada vez menor, né? Cada vez vai ser A menos oferta é muito grande. A valorizada. oferta é muito grande Exatamente. de profissionais. Cada vez a nossa formação técnica vai ser menos valorizada. Isso é uma realidade, é uma visão de mercado que a gente tem que ter. Então, eu imagino que para a gente não virar refém desse sistema, a única forma é a gente adquirir habilidades empreendedoras. Conseguir usar o nosso conhecimento para também ser independente. Quando foi que você começou a desenvolver isso? Essa mentalidade, Olha, esse estalo aí? foi no momento em que o meu ego me fez acreditar que eu tinha chegado no topo da minha carreira, né? Já era uma professora reconhecida, já tinha palestrado no maior congresso do mundo da minha especialidade para 6.000 pessoas, dando aula na América Latina, publicações, alianças, pesquisa, e
sem tirar o mérito disso, tá? Porque eu enxergo isso, eu me orgulho muito disso, mas muitas dessas métricas são métricas de ego e não de resultado, vocês concordam, né? Uhum. São métricas de ego, são boas, trazem realização profissional, mas não são métricas de resultados. E quando eu me vi naquela situação de topo de carreira acadêmica, digamos assim, eu olhava para o lado, eu não via mais referências assim que eu pudesse me inspirar, que eu pudesse, nossa, eu quero fazer o que aquela pessoa fez. Naquele momento você tem que tomar uma decisão, porque o que que vem depois disso? O Uhum. declínio, né? Sim. Você começa, vai vir outra Natália, vai vir outra pessoa. E naquele momento eu senti que era o momento de buscar referências fora da minha bolha. E aí, lê do engano, gente, eu que pensava que estava no topo. Havia tantas coisas a serem aprendidas que dá vergonha. Dá vergonha, sério. Dá vergonha. Mas a gente vê muito no meio acadêmico uma cegueira, assim, para outros lados, né? Porque Muito. muitas vezes, assim, também não desmerecendo, porque eu acho que as pessoas que estão aí no mundo acadêmico fazem uma diferença, assim, absurda, precisa. Eu acho que, assim, você ser um bom mestre, ter uma boa formação, você ser legítimo naquilo que você faz, você ter conhecimentos profundos para ajudar os pacientes, é uma coisa, assim, Não pode fundamental. ser Não se Sim. discute, é um ponto pacífico. É o mínimo, né? É. É o ponto Basicamente, de é o partida, ponto de partida. né? Então, assim, a parte respeito demais, assim, de coração. Mas eu acho que tem pessoas, é isso aí, eu acho que eles, não sei se cegam num ego, assim, de eu sou chefe de um departamento, eu sou professor, assistente, doutor, e se cegam a outras coisas que estão É. acontecendo ao seu redor. E isso é muito frequente no meio acadêmico. Muito. E aí, quando a gente veste essa camisa da humildade e se senta numa mesa de pessoas que já alcançaram coisas grandiosas, eu vejo vocês, inclusive, como uma grande referência para mim. A conversa que a gente teve ali no bastidor, gente, sério, custou R$ 50.000, tá? A conversa que a gente teve ali, os insights que eu recebi desses meninos. Para a gente evoluir, a gente precisa estar em um ambiente de crescimento. É um ambiente onde a gente tem referências que nos inspirem, né? E foi quando eu mudei o meu ambiente e sentei nessa mesa de pessoas que eram referências para mim que eu evoluí, cresci, e tenho muito para aprender ainda. Estou crescendo e quero aprender muito mais, né? Então, assim, se você está aí na sua casa e você é o melhor, é o mais inteligente do seu ambiente, do seu grupo, sai daí. Você não vai crescer nada aí. Você não vai evoluir nesse lugar. O que você aprendeu que a faculdade não te ensinou com essas pessoas? Gente, muita coisa. Primeiramente, a deixar de ser trouxa, né? A me valorizar, a saber o meu valor. Porque uma coisa que a Brené Brown fala, você não sai por aí procurando evidências de que você é suficiente ou de que você vale, porque você vai encontrar evidências de que você não é suficiente. Mas o seu valor é inegociável. Só você sabe o seu valor. A gente não precisa se pôr à prova, buscar isso. Isso é uma coisa de dentro para fora. Você precisa resgatar quem você é. Para você saber que você não precisa de um intermediador, de um grande Mas grupo. isso é muito complicado porque, infelizmente, assim, eu acho que. E isso eu falo com uma certa dor, assim. Eu acho que residência, por exemplo, é uma coisa fundamental, mas eu acho que todo o processo ali de formação do médico, e você usou uma palavra, assim, que me chamou muita atenção, é meio que uma militarização. Exato. Infelizmente, assim, se você não tomar cuidado, e se você não se conhecer muito, grandes são as chances de que as pessoas te digam quem você é. Exatamente. Exatamente. Então, você precisa ter muito autoconhecimento e muita coragem também nesse processo para falar assim, olha, não é bem assim, entendeu? Você precisa ter muito, é uma coragem para você sair um pouquinho assim desse fluxo, porque é um caminho que vão propor ali para você seguir, que é um padrão, assim. Principalmente se você estiver preocupado com o que as pessoas estão falando de você, né? Com E se você tá, certeza. numa USP, é a sua preocupação, é a preocupação de todos ali, assim, muitas vezes. É muito complicado, porque
muitas vezes, assim, nessas grandes instituições, pô, eu me sentia no Game of Thrones às vezes, assim, porque é um negócio assim, não, porque aquele ali pensa assim, o outro pensa. Adorei a Você tinha definição. que, você tinha que fazer ali toda aquela. Você levava uns anos ali para entender a dinâmica do negócio. E assim, tô falando numa boa, assim, eu acho que eu aprendi tanto, sou tão grato. Assim, Sim. não quero ser injusto de forma alguma, assim, tudo, eu devo tudo à minha faculdade e à minha residência, assim, sendo bem honesto. Mas você tem que fazer juízo de valor. Nós já falamos aqui o quanto que foi importante estar na maior instituição do país para ter alcançado tudo que a gente alcançou. Isso é inegável, mas isso não pode anular quem a gente é, né? Porque eu sinto que, às vezes, alguns colegas vivem aquilo. E eu não, eu queria ter a minha vida, Exatamente. né? Exatamente, é isso aí. E você começou a beber dessa fonte, você ainda era assistente do HC ou já tinha saído? Não, eu já tinha saído. Já. Eu já tinha saído. Eu saí do HC em 2021 para assumir um cargo de chefia numa grande rede hospitalar privada. E isso aí eu rompi, não porque eu tinha um cargo ruim, eu tinha um emprego muito bom, eu era muito bem paga, eu sou muito grata, mas eu sentia que eu podia muito mais. Na verdade, o Davidson me mostrou que eu podia muito mais. E também não estava mais compatível com o meu discurso. Porque quando eu ia conversar com as pessoas e falar assim, gente, eu tô me sentindo que isso aqui não é mais a minha verdade, porque eu estou vendo o mundo de outro jeito. E eu ouvi de muitos colegas, continua aí, olha, você está ganhando seu salário todo fim de mês, tá tudo bem, uma hora você vai ser mandado embora e tá tudo bem. Mas, gente, quem me conhece sabe, eu sou muito transparente, eu sou muito transparente. Eu falo a minha verdade, eu faço o que eu vivo, e aquilo não estava sendo mais eu, né? Eu estava indo para um outro caminho. E eu não queria aquilo como uma bengala mais para mim. Então, eu precisei romper para eu poder me desenvolver no meu projeto. Isso você estava em São Paulo ainda ou não? Estava em Curitiba, estou ainda em Curitiba. Eu tenho um consultório aqui em São Paulo, onde eu atendo uma vez por mês. E o meu consultório particular em Curitiba também. E como foi aprender a vender? Sabe que venda liberta, né? Como foi? Olha, Você se valorizou ainda gente, mais? aprender a vender foi um processo para mim. A sorte é porque eu tenho. O Davidson fala que eu tenho um coração humilde para aprender. A sorte foi que eu não questionei, né? Eu fiz sem questionar, mas o começo foi muito difícil. O começo foi muito difícil, porque o que eu comecei a vender? Eu comecei a vender programas de acompanhamento multidisciplinares, que eu desenhei, peguei todo o conhecimento que eu tinha, tudo que um paciente com doença intestinal precisa. Como que ele é atendido na Suíça, por exemplo? Eu peguei e compilei num programa de acompanhamento, né? Com uma precificação justa, com uma margem que me permitisse liderar aquela equipe, de ter uma entrega de alto valor, porque não sejamos hipócritas aqui. Isso é muito importante, interfere muito na nossa entrega, o quanto que a gente está sendo valorizado pelo que a gente está entregando, né? Então, desenhei um programa lindo, não busquei profissionais baratos do mercado, fui atrás das melhores pessoas. A psicóloga com mestrado na USP, nutricionista referência, uma enfermeira com diplomado em doença inflamatória intestinal pela Organização Pan-Americana de Colite Crohn. Desenhei tudo isso e esse foi o meu, digamos assim, o meu primeiro produto. É estranho para o médico falar isso, né? O primeiro O produto. médico tem preconceito, né, com venda, né? Muito, muito. Acho que às vezes muito. o médico às vezes acha que é um pecado. Fala assim, não, vou aumentar meu preço da minha consulta. Eu vejo isso dentro de casa, Sim, entende? Minha esposa ganha bem, né? Ela tem, ela tem um preconceito de aumentar o valor da consulta dela, que é barato, inclusive. esse é o meu todo dia lá Poxa vida. nos meus mentorados, né? Eles chegam ali achando que se eles aumentarem o preço da consulta, eles não vão ter menos pacientes. Enfim, a gente tem que ir conversando e rompendo vários paradigmas durante a mentoria. E quando eu comecei a vender, o que foi a minha virada de chave? Porque eu fui só executando. O que foi a minha virada de chave? Foi quando eu entendi que vender é ajudar as pessoas.
Vender é você ajudar alguém a resolver um problema que ele não tem condições de resolver sozinho. E quando você vende um produto que é transformador, como um programa de acompanhamento multidisciplinar, que faz ele ter resultados de alta performance, que faz esse paciente ser acolhido de uma forma que nenhuma consulta médica é capaz de acolher, e ver a satisfação, a gratidão desse paciente por ter entrado nesse programa, por ter tido essa oportunidade, aí sim que a chave virou para mim. Aí que eu entendi que aquilo ali validou o que eu estava fazendo. E ali eu entendi o meu propósito, que era o quê? Gente, isso aqui é maravilhoso, isso aqui não pode ficar só comigo. Como que os médicos não conhecem isso? Como que eu, aos 40 anos, que fui saber disso, como que ninguém nunca me falou isso? Fiz residência, melhor hospital do país, fui para fora do país, sentei em grandes mesas, em mesas de congresso. Aliás, gente, os congressos não se falam disso. Todo mundo vai para congresso, aprende coisas técnicas e a gente não fala disso. O professor Cristiano lá da urologia me chamou para o último Congresso Paulista de Urologia para fazer uma mesa sobre esses temas, sobre empreendedorismo na medicina, né? Daí eu chamei o pessoal para compor a mesa e acho que foi uma das primeiras, acho que e tava cheio, cheio. Eu achei que ia ter meia dúzia de pingado. Eu acompanhei no Instagram a cobertura foi? desse evento. Não, eu achei que ia ter meia dúzia de pingado. Eu falei, vou fazer e tal, mas empreendedorismo não sei se é um tema que o pessoal consegue. Empreendedorismo, essa parte de consulta particular também, que eu chamei para compor a mesa também o pessoal, chamei a A Marília. Marília, chamei o Eduardo Miranda, enfim, eu chamei também o João Burinhara, que tem uma empresa também da área médica. Falei, não vai ter muita gente. Cara, assim, teve fila pra fora. Fiquei até intimidado. Falei, caramba, eu acho que tá mudando um pouco, assim, Eu acho que aos já poucos. existe uma grande demanda para a educação médica empreendedora, mas ainda faltam as instituições enxergarem isso, né? Mas eu acho que a gente tem conseguido mudar o mercado, porque o que aconteceu no mercado? Como quem primeiro assumiu essa posição empreendedora, de montar consultório particular, de montar protocolos high ticket, eu até me arrepio quando eu ouço esse nome, juro por Deus, porque tem a cara de picaretagem. Foi a turma da soroterapia. Sim, o que aconteceu? Aquilo ali criou-se um preconceito muito grande com o médico que ia se posicionar no digital, mesmo que ele fosse falar coisas éticas, corretas, para o médico que ia montar a sua clínica, o seu consultório, que ia oferecer um programa de acompanhamento multidisciplinar. Comparou-se essas pessoas com essa primeira leva, né? Sim, com certeza. E olha, eu tenho algumas anedotas sobre essa história. Assim, por exemplo, o próprio Eduardo Miranda, né, que tem um perfil chama Médico dos Homens. E assim, ele é um cara que tem uma formação, uma das melhores formações que eu já vi, assim, em medicina sexual. Ele é urologista, trabalha com medicina sexual. Então ele fez fellow no Memorial, enfim. Putz, assim, realmente um cara muito acima da média. E ele tá estourado, completamente estourado no Instagram, assim. Acho que não sei, já tem 1 milhão de seguidores, assim, o negócio é nesse nível. E a comunicação dele é muito engraçada. Porque qual que é o problema? Esses temas são tabus. Sim. E daí ele vai lá e se comunica de um modo completamente informal Uhum. pro meio médico. Ele não fala assim, se você tem disfunção erétil, você precisa ver isso, não sei o quê, disfunção endotelial. Não. Ele fala pro paciente mesmo. Assim, você tá assim, nesse... E assim, muita gente torce o nariz, mas eu acho que, e eu já falei isso outras vezes, eu acho que não existe vácuo de poder e nem da comunicação. Se não é ele que vai se comunicar com essas pessoas, que vai se comunicar com o paciente, que vai ensinar, assim, ele pode falar do jeito mais chulo que for, mas ele tá ensinando a galera o que é o correto, assim, o standard of care ali, e tá se comunicando com o paciente mesmo. E assim, se não vai ser ele, vai ser um outro comunicador que só sabe se comunicar, mas não sabe nada de medicina. Que é muito pior. Então, isso, ter ética e ter legitimidade é extremamente importante, né? E eu acho que isso que você tocou num ponto bem importante, né? A chave para a comunicação no digital é você conhecer a sua persona. Quem mais do que a gente conhece o nosso paciente?
se a gente está ali, dedicou anos e anos na nossa formação técnica atendendo esses pacientes. Nós conhecemos o nosso paciente, as dúvidas deles, o que eles querem saber. Então, nós temos que entender que a gente está ali no digital conversando com eles. Eu vejo muito assim, alguns colegas se posicionando numa posição de um nível acima de superioridade, digamos assim, e aquilo desconecta com o seu público, porque o seu público ele quer é uma linha de transmissão, né? Você tem que estar naquele canal conversando com eles. Então, se essa foi a forma que ele encontrou de chegar nesse público, né? Eu acho que é exatamente isso. E assim, o quanto e o que eu acho o que eu acho pior disso tudo, assim, é meio ingrato, assim, o que eu vejo, assim, os burburinhos, assim, de um ou outro falando, assim, de modo um pouco pejorativo, às vezes, assim, de falando, não, olha o que ele tá fazendo. Assim, ele tá ajudando muito mais que. Dá vontade de eu responder assim, grosseiramente, falando assim, mas ele tá ajudando muito mais que você. Ele não tá fazendo nada, tá só reclamando. Aliás, nós já falamos bastante sobre isso hoje, né? E se você quiser ser criticado, comece a fazer alguma coisa, né? Se você não quer crítica, fique aí bem quietinho, sem fazer nada. Ninguém vai mexer com você. E depois que você começou a fazer essas primeiras modificações, aprendeu a vender, o consultório encheu mais. Não, eu mudei dramaticamente os meus resultados, porque ainda é mais interessante que você não precisa nem aumentar tanto, né? Eu já tinha bastante paciente. Você precisa trabalhar de forma inteligente, estratégica, enxergar aquilo, colocar um modelo de negócio que se aplique à sua realidade. Né? Então, a partir da sua própria base de pacientes, você pode começar a oferecer soluções e que vão deixar aqueles pacientes muito mais satisfeitos. Uhum. E da onde veio a ideia de você começar a ajudar outros médicos a reproduzir esse sistema que você implantou na sua clínica para a clínica deles? Do meu mentor, o Davidson. Davidson, nossa, eu devo tudo a ele, assim. O Davidson. Hã? Brincadeira. O Davidson Carvalho, ele realmente me estimulou. Você está pronta? Comece. Eu disse, o que que eu vou oferecer? O que que eu vou ensinar, Davidson? Como que as pessoas vão comprar uma mentoria minha? O que que eu vou ensinar para essas pessoas? O que você é, o que você faz. É isso. Você não está tendo sucesso? Ensine outras pessoas a terem sucesso. Então, eu pensei, gente, o que que eu sou, né? O que que eu construí? Aí fui pensando em alguns temas, umas aulas, e aí a gente começou a falar sobre publicações, oportunidades de publicação, networking nacional, internacional, oportunidades dentro de sociedades médicas, consultório particular, secretariado, programas de acompanhamento. Hoje nós temos 30 mentorados ativos, mais 35 médicos, 31 mentorados ativos, 35 médicos já passaram pela nossa mentoria. 70% dos médicos renovam a nossa mentoria porque não querem se desconectar desse ambiente de mentalidade que a gente compartilha ali. E hoje as pessoas já estão tão evoluídas que eu já trago até grandes nomes do empreendedorismo para falar de temas mais avançados ali. Essa semana mesmo nós tivemos uma aula muito bacana sobre planejamento financeiro, né, sobre finanças. A gente vai ter uma aula sobre liderança comercial e plano de carreira de secretária com o meu colega Mário Amorim, cirurgião vascular, que é dono de 2 clínicas em Natal. E a gente está só crescendo, está só começando. Muito bom. E é totalmente focada para gastroclínica ou para médicos em geral? Qualquer médico que tenha dificuldade de se posicionar no seu nicho, tenha dificuldade de precificar, vender os seus serviços, a gente ajuda. Essa semana mesmo, a gente teve um urologista na nossa mentoria que trabalha com estética íntima masculina, saúde masculina, disfunção erétil. E eu tenho certeza que ele vai se beneficiar muito quando ele tiver esses conhecimentos, né, implementar um modelo comercial no consultório dele. Eu tenho certeza que ele vai ser muito bem sucedido.
Isso que vocês falaram, eu acho que realmente o médico tá acordando, né? Que é preciso. E pessoas como você, como Marília, como o Davidson, que a gente tem que trazer aqui. Vamos falar com o Flávio para ele vir, pedir pro Flávio falar com ele. Mas que é um cara que ajuda muitos médicos, né, a Sim, despertar esse espírito empreendedor. Acho que isso é extremamente importante, porque você ser empreendedor, você amplia seu potencial de ação, consegue ajudar mais gente. Então, a Natália que ajudava um espectro de paciente, e obviamente o seu tempo é limitado, você ajuda mais médicos a ajudarem mais pacientes, que exatamente. consegue realmente ter um acesso a um tratamento de qualidade. O mais legal de tudo é isso aí, você se permite também fazer a medicina que você sempre quis, né? Porque se você for fazer no modelo de convênio, você não consegue. Como você vai fazer? Vai ficar uma hora atendendo o cara para ganhar. A conta não vai fechar. Não tem conta que feche pra você fazer isso. E daí é sofrimento para todo lado. É sofrimento financeiro, é sofrimento de não conseguir aplicar a medicina que você queria aplicar, que você estudou para aplicar. Então, a questão não é exclusivamente financeira, ela está longe de ser. É de perder o brilho nos olhos, né? De ser frustrado, de se tornar uma pessoa frustrada, porque, gente, eu estudei tanto, eu gosto dessa especialidade, eu queria aplicar todo o conhecimento e o sistema em que eu estou Eu conheço inserido muitos não médicos permite. extremamente frustrados por causa disso. Então, em burnout, né? Às vezes Tudo. a carga horária, Impressionante. Tomando né? antidepressivo, Aham. né? Burnoutados. E ver, enxergar isso, devolver para esses médicos o brilho nos olhos com a profissão. Gente, tem um valor assim. Eu estou muito realizada, eu fico até emocionada para falar, porque realmente, depois de tanto tempo, eu enxerguei algo onde eu poderia impactar profundamente a vida de alguém. Isso é muito gratificante. Quais são os seus planos para o futuro, Natália? Os meus planos. Plans private, eu costumo falar isso, né? Mas, de uma forma geral, eu queria tornar a educação empreendedora mais acessível, porque, como você mesmo disse, meu tempo é limitado, meu tempo é caro, né? Mas mais pessoas precisam saber disso. Então, eu penso que criar um produto digital que possa tornar esse conhecimento mais acessível, sem dúvida, vai ter que ser o meu próximo passo. A gente já vem se movimentando para isso com outros colegas da Doc4U. Podcast também, a gente já entrevistou, inclusive você, né, Felipe? Muito em breve a gente vai ter edição desse podcast, o Davidson. Então, são formas da gente fazer os médicos acordarem, né? Não que é obrigatório empreender, é obrigatório sair dos convênios, não isso, mas ter essa visão que a nossa formação técnica nos impede de ter, né? E no mundo empreendedor, você sabe, né? Você sabe que as hard skills, elas são responsáveis ali por 35% do nosso sucesso profissional. 65% é a sua forma de se relacionar, o seu networking, as suas habilidades que a gente não aprende durante a formação técnica padrão. E o médico, ele tem. Eu tive 16 anos, né? Foram 6 anos de medicina, 5 anos de residência, faz as contas aí, 5 anos de residência, 1 ano morando fora e 4 anos de doutorado. Ciclo gigantesco. 20 Né? Onde eu me poucos. dediquei à minha formação técnica. Enquanto que um outro profissional fica ali 4, 5 anos dedicando à formação técnica e ali ele vai aprender como que ele vai Aprende muito no mercado de no trabalho. mercado de trabalho. E a gente não, a gente termina a formação técnica pronto para aceitar o que nos é oferecido. É bem isso mesmo. 100%. A gente sempre fala isso, né? Ter uma boa formação é o básico, é o primeiro passo. Primeiro passo. Ser Mas, ético, ter uma boa com formação. certeza. E você realmente fazer diferença na vida do paciente, prescrever uma coisa que realmente tem indicação, que tem evidência. E depois tem várias outras qualidades, várias outras skills mesmo, habilidades que a gente não aprende na faculdade, que precisa aprender para você realmente ter um sucesso na medida em que você valoriza seu tempo, você vai ter tempo também para se dedicar para outras coisas que são importantes na sua vida, né?
a Natália mãe, como Sim. que foi conciliar tudo isso ainda sendo mãe de 2 filhos, eles crescendo? É muito engraçado isso, que é muito inclusive eu sou lógico, sou muito criticada por várias coisas, mas isso é uma das coisas que já falaram que eu talvez não s a gente não seja uma mãe tão dedicada, porque é muito presente na profissão, né. E, na verdade, quando você a sua família como um todo, quando você está num projeto como esse, sacrifício é plantação, né, é pagar o preço que precisa para você colher lá na frente. E quem está fazendo parte desse projeto? Eu estou plantando para quem? Para eles. Então, eles estão junto comigo nesse projeto, eles sabem tudo, eu converso muito abertamente com eles sobre a transformação, a mudança na minha carreira. Eu falo muito claramente, meus filhos têm 9 anos, gêmeos, o Gu, Isa, amo vocês. E eu falo claramente para eles, já abro a cabeça deles. Quando alguém pergunta para eles o que, que eles querem ser, eu deixo claro para eles que a maioria das profissões do mercado não mantém o padrão de vida que eles têm. É bom a pessoa crescer tendo consciência disso. Porque senão ele vai ser frustrado também quando encontrar o mercado de trabalho, né? E já tem que abrir a cabeça, buscar soluções. Outro dia eu me espantei que eu dei R$ 50 pro meu filho, ele disse que queria, e para eles dois, né? Os dois eles disseram que queriam comprar material para vender brigadeiro na escola. Vendedores. Vendedores. A fruta não cai longe do pé, né? Então, eu acho que o mais importante quando você tem uma vida profissional muito ativa é o tempo de qualidade, são conversas francas, olho no olho, ser exemplo, né? Porque a criança vê se você tá, como que você trata as pessoas, se Você você trata o seu trabalho seu também. trabalho, se você conta micro mentirinhas, a criança sabe tudo. Se você está frustrado, sentem tudo. Exatamente, exatamente. Então, Sempre que eu saio de casa, meu filho é pequenininho. Você vai trabalhar, papai? Eu vou trabalhar para ajudar outras pessoas. exatamente, eles têm que entender qual que é o propósito, né? A Débora, que é minha babá, tá aqui tá ajudando o papai poder ajudar outras pessoas. Quando a gente trabalha, a gente ajuda outras pessoas. E é muito importante passar isso. Porque senão, se você passa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir, porque eu Parece que trabalho é preciso, ruim, né? porque para te sustentar. Quando Ah, você, quando você, quando você estigmatiza o trabalho como uma coisa ruim, ruim, é lógico que a criança vai crescer achando que o trabalho é uma coisa ruim. exatamente. Meu filho fala que quer trabalhar também. Meu Mãe, filho eu o quero tempo inteiro trabalhar. quer trabalhar. Sim que é bom, viu? A Muito bom. gente, aqui a gente tem um viés, né, nós quatro, que temos um eixo vocacional mais empreendedor mesmo, né? Os antigos, os gregos antigos, dividiam os eixos vocacionais em 5. Um deles é o eixo empreendedor. Existem pessoas que têm o eixo, por exemplo, da pesquisa, que gostam de ficar imersos ali em laboratório, pesquisando e descobrindo, né? Descobrindo novas coisas e tal, como foi ao longo da história da medicina, essas descobertas às vezes serendípticas, né? Ao acaso, às Aham. vezes intencionais, mas sei lá, antibiótico, né? Penicilina, enfim, várias coisas foram descobrindo e impactaram muita gente, mesmo estando ali trancado no laboratório. Então, o eixo da pesquisa é interessante. E tem o eixo da comunidade também, né? O médico que gosta de ajudar, de estar ali na comunidade, o médico de família, né? Enfim, que tem um eixo mais voltado para soluções da comunidade. Mas todo médico que pode ter uma clínica, por exemplo, ele pode ser um médico empreendedor, né? Porque no final, se ele não empreende, se ele tem só uma clínica padrão, uma consulta padrão, simples, daqui, retorno, não sei o quê, ele no final vai estar competindo, entre aspas, com uma clínica, por exemplo, como a que você montou, como outros médicos estão montando, uma clínica que entrega muito mais, né? Entrega uma experiência, um cuidado muito maior. E, na verdade, você poderia dizer assim, né, nessa posição, de que não existe concorrência, né? Para quem se diferencia um pouco mais ali, não existe concorrência, né? A gente tava falando aqui de 600 mil médicos, vai bater 1 milhão de médicos, mas a maioria fica na zona de conforto, que também alguns chamam de zona de estagnação, que na verdade é escolher o tipo de sofrimento que quer ter. Se quer ter esse sofrimento que vai manter na zona de estagnação, ou se vai ter um outro tipo de sofrimento que vai te tirar dali, que vai fazer facilmente você se destacar diante E da, crescendo. e crescer, né? Então, Escolha seu sofrimento.
Mas esse outro tipo de sofrimento vai te permitir sair dali e alçar maiores voos também, né? Mas vale salientar, como você mesmo descreveu aqui, que antes de colher esses frutos que você tem colhido, foram décadas aí de dedicação plantando, né? A coisa só veio muito lá na frente. Tem gente que tem essa geração gosta de o ser humano em geral gosta de querer uma coisa mais imediatista, Atalhos, né? atalhos, hacks, não sei o quê, mas não funciona, né? A Mas gente no processo você se arrependeu, assim, de alguma coisa que... Alguma coisa você teria feito Eu, diferente, eu assim? tenho uma personalidade mais. Eu sou geminiana, eu não entendo muito de signo, mas todo mundo diz que essa característica que eu tenho de me reinventar é de geminiano. Eu tenho essa característica que eu não olho para trás. Eu sou corajosa. Eu tomo minha decisão E e sigo vai. adiante. Então, eu Já não falo deu pra assim. perceber nesse podcast, né? Sabe, coragem é uma das principais virtudes É, que eu mais admiro, assim, e acho que é uma das principais qualidades do ser humano. Ter coragem para tomar em decisão. vários momentos eu ouvi na minha vida: Nossa, Natália, você é muito corajosa. Você abandonou isso, você saiu do HC, você foi embora de São Paulo, você saiu dessa grande rede, ficou sem um emprego, você vai seguir sozinha agora. E nunca é sozinha, né? Eu tenho grandes parceiros. Mas eu sempre fui uma pessoa muito corajosa. E quanto mais a gente vai tendo autoconhecimento, mais a gente vai tendo consciência do que a gente é capaz de realizar, mais corajoso a gente vai ficar. E essa relação, até vocês podem comentar isso, já que vocês são muito virtuosos e prósperos. Essa estou longe. a relação com o dinheiro é a mesma coisa, né? Parece que quanto mais próspero você vai ficando, menos importância o dinheiro tem, no sentido em que você não é mais escravo dele, no sentido em que você não busca mais aquilo, você está buscando outras coisas. É, é difícil explicar, mas é no sentido de que parece assim, por exemplo, se você perdesse tudo, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. A gente vai perdendo um pouco o medo. Não sei, eu queria saber de vocês isso, se essa relação de vocês com prosperidade, se também vai, ou vocês, como que vocês se relacionam com isso? Isso é... Eu acho isso tão esquisito, porque eu juro pra você, assim, eu já acumulei um patrimônio, Claro. claro, mas onde eu, onde eu fico feliz ainda de empregar dinheiro é quando eu ajudo alguém, assim. Isso eu fico é isso que traz felicidade, assim, de gastar dinheiro. Agora, adquirir coisas, assim, bens materiais, assim, lógico que não é que eu não tenho conforto nenhum, eu tenho, eu gosto de, enfim, de ir num restaurante legal, eu gosto enfim, eu aproveito as coisas, não tô falando que eu sou nenhum, assim, monge tibetano, assim, Sim, é que porque, fez na um voto de pobreza. verdade, as melhores coisas da vida não têm preço, né? Com certeza. Dinheiro, a gente conversando outro dia, e a gente teve essa definição. O dinheiro é como se fosse um estoque de energia. Sim, Então você tem um estoque de energia ali para você não gastar a sua energia e conseguir ganhar tempo, muitas vezes, sim. gastando dinheiro, né? Então você acaba priorizando seu tempo em outras coisas. Mas eu acho que a luta, correr pelo dinheiro faz a vida não valer a pena, Não né? valer a pena. Não, você tem que ser muito Então, sábio até com o emprego do dinheiro, para que o dinheiro ele realmente se torne, assim, de certo modo, uma felicidade. Porque tem muitas pessoas que acumulam riqueza, mas não tem felicidade alguma nisso. Porque, na verdade, o dinheiro ele é um excelente servo, né? sim, tem que ser seu Agora, estoque de energia ali só. exatamente. Agora, E quando a tem gente pessoas vira que escravo, tem gente que é É, escravo do totalmente. dinheiro. E é muito comum na medicina, né? E É. assim, fica muito triste a situação, assim, o cara saiu da faculdade, quer comprar uma BMW, daí Manter um começa a manter status, uns né? status, vai pro hospital, deixa aquele carro lá estacionado. E assim, isso até lembra, tem um conto do Machado de Assis, chama O Espelho, que, que é um general, um alferes, que ele fica isolado por muito tempo numa uma fazenda e todos os criados deles fogem, passa por uma crise e a única maneira dele conseguir ali se sustentar naquele momento é todo dia ele vai pro espelho, ele veste aquela farda dele para ele, enfim,
pra ele sustentar ali com aquele ego. Então, às vezes, eu sinto que é um pouco isso que o médico faz, assim, sabe? Ele quer se sustentar, ele tá passando por uma situação terrível na vida dele, tá ali escravo de diversas situações, mas quando ele vai embora, ele vai lá, ele pega aquele carro Se mais bonito, endivida. tá endividado, tá fudido, entendeu? Então, assim, eu acho que se desvencilhar disso, você tem que entender que é a energia ali que você vai ter que empregar de maneira mais inteligente. E quanto mais eu acumulo, mais eu vejo isso, assim, que a felicidade tá, pô, tô com um problema para resolver, alguém tá com um problema para resolver, eu gosto de Ajuda ajudar. muito. Então, como eu fico feliz quando eu faço as coisas, quando consigo Não. ajudar uma pessoa a resolver um problema, assim, que não dava para resolver sem dinheiro. Acho que a ausência de dinheiro, a ausência completa de dinheiro traz tristeza. Isso, Não, gente, isso sim. A claro. Você pobreza não traz pode ser tristeza. hipócrita aqui, né? Não, Tinha a gente está um, falando disso. Mas com certeza, concordo. tinha um padre amigo meu que já morreu, que ele era de uma família muito rica da Bélgica, e aí Uhum. largou tudo pra se tornar sacerdote e veio pro Brasil. Ele já tava lá perto dos 90 anos, e ele tinha uma definição muito simples de felicidade, que é basicamente o que você falou, que ele criou várias creches, né? Investiu assim, empregava o patrimônio que vinha da Europa todo em educação, em obras de caridade e tal. E ele falou: felicidade para mim é fazer o outro feliz. E é exatamente o que você falou, né? É. Bem, a gente Tem rodou aqui. presentinho. Nossa, vamos até no Falando em monte dinheiro, de vamos dar uns presentinhos aqui. Vamos lá. Presentinho. Aceito. Presentinhos são bons. Temos aqui um patrocinador que é a Ener. São as meninas lá de Minas, criaram a Ener Concept, que tem Nossa, alguns itens de vestuário, toucas para Nossa. médico. No caso aí, maravilhoso. Muito elas te obrigada, presentearam com meninas. o Under Scrub, que é um item muito importante para mulheres, principalmente, mas homens também usam. Ajuda como uma segunda pele, como uma proteção mesmo. Adorei. Muito Normalmente as pessoas usam obrigada. como uma roupa de baixo, né? Eu vou usar semana que vem na minha viagem de Viena, que vai estar frio. Ah, muito bom. Chique. E temos também Trabalhem para ir para Viena, pessoal. esta garrafa, que é uma garrafa personalizada. É a nossa garrafa do nosso kit. É a garrafa do Que nosso kit desse ano, que é uma linda! garrafinha da Que vai no Paco, kit também aí é uma outra parceria que a gente 2025. Que fez. linda, gente! Nossa, eu tava Com precisando. a frase de Aristóteles, inclusive. A excelência é um hábito. Nossa, muito verdadeiro isso. Pra gente se lembrar, né? Acho que é bom a gente se lembrar. E todo dia é um D0, né? Opa, Com certeza. pra todo mundo. Estabilidade não existe, né? Não existe. Vamos. Pô, a gente rodou demais, foi muito legal essa conversa. A gente tem um bate-bola aqui rápido, Tá. que a gente sempre faz, que tem algumas perguntinhas. Posso fazer pra você? Claro. O que é medicina pra você, Natália? Medicina eu acho que é ajudar os outros. Quem que é a Natália? A Natália, meu Deus, é uma mulher corajosa. O que é residência médica pra você? É grande responsável pela nossa formação técnica, um impacto muito maior até do que o curso de medicina. O que é sucesso pra você? Sucesso é impactar positivamente a vida das pessoas, é deixar a sua essência no mundo. É você ser quem você é e isso que você deixa ajuda os outros, impacta, ilumina. É isso. Qual que é a sua missão? Eu acho que é ajudar. Meu propósito é ajudar as pessoas a se reencontrarem, a se resgatarem, saberem o seu valor. Muito bom. Essa é a doutora Natália Queiroz. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Obrigado doutora. demais. Gente, foi um Obrigado. prazer, uma honra. Ó, Sua vocês que vida. estão assistindo a gente, dá uma moral. A gente quer fazer o melhor podcast aqui de medicina do Brasil. Então dá 5 estrelas pra gente, compartilha pro teu amigo, ajuda o seu amigo, porque esse papo aqui é muito valioso. São insights que você pode utilizar desde a sua graduação, quanto antes melhor, na verdade. Mas assim, sempre é tempo. Olha, eu gosto muito, muito de uma frase. O melhor momento de você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo momento é hoje. Então, assim, não importa em que ponto da carreira que você tá, vale a pena, compartilha com seus amigos, ajuda a gente também. Me segue no TikTok, eu tô com 40 seguidores. Ainda? Não sei. Não. Não Já sei. aumentou. Eu A gente preciso falou em ver. 3 episódios aqui já. Eu vou fazer a dancinha Não, no TikTok quando eu aumentou. tiver 100. Já prometi.
Tô brincando, brincadeiras à parte, mas segue o Medcoff lá nas todas as nossas redes também. Como que a gente encontra, né? É verdade, como é que a gente encontra você no Instagram, nas redes? Natália F. Queiroz, Natália F. Queiroz. Então, beleza. E tá no Instagram. no Instagram. Show de bola. E Então lá é isso. também tem o link pra mentoria, Temos a nossa página. que é a Doctor 360. Doctor 360. Show de bola. Muito bom. O nosso lema é ser bom tecnicamente não é o suficiente. Verdade. O bom é que você já coloca isso como um pré-requisito. Acho isso tão importante. É o primeiro É passo. o primeiro Primeiro passo. passo. Passo de humildade ali, né? É. Vamos lá, estudando e Isso aí. evoluindo, galera. Obrigado aí pela 5 estrelinhas, participação pessoal, não esqueça. e até a próxima. Tchau, Obrigada. obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu.